Olá, muito bem, seja bem-vindo. Eu sou o Lênio e estou aqui no quarto vídeo sobre um assunto de extrema importância, talvez se não, talvez, quem sabe seja, né? Um assunto mais importante, quem sabe, para os primeiros passos da caminhada cristã de uma pessoa que está vindo para Cristo, que está conhecendo a Jesus Cristo, que despertou para Jesus Cristo, para o Senhor Jesus Cristo, e que quer perseverar no conhecimento de Deus, né? Buscar o conhecimento de Deus, o entendimento de Deus, que Deus nos deu, já nos revelou, né? É a revelação de Deus, né? Que Ele já nos revelou. Então esse é o quarto vídeo e vamos continuar o assunto, que é o mesmo assunto, vai ter uma boa caminhada, né? Vamos continuar caminhando. Estamos tratando da questão da vontade da carne, que a gente denominou vontade do homem, e a vontade do espírito, que é a vontade de Deus, ok? Então vamos para o quarto vídeo. Neste quarto vídeo nós vamos tratar da seguinte situação, dando continuidade, nós vamos tratar da seguinte situação. Vamos, de acordo com a Bíblia, na Bíblia, buscar as informações que a Bíblia nos deixou sobre ainda sobre a incapacidade humana de conhecer a Deus, a incapacidade da sabedoria humana em conhecer a Deus, ok? E mais algumas coisinhas. Então nós vamos tratar disso, de acordo com a Bíblia, reforçando o conceito que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos chama a atenção sobre o que é a vontade da carne. É viver segundo a vontade do homem, que é a vontade da carne. Tá? Se você está chegando aqui nesse quarto vídeo, sugiro a você começar lá pelo primeiro vídeo. Invista tempo lá nos vídeos de 40 minutos um, 40 e poucos minutos outro, 1h14 outro. Invista esse tempo para você lá. Sente, separe esse tempo, invista esse tempo. Porque não é sobre um assunto qualquer que a gente está tratando aqui. Nós estamos tratando de questões que têm a ver com vida eterna. Estamos tratando de questões que têm a ver com o que Deus tem revelado e o que Deus deixou como revelação para a raça humana saber. É sobre isso que nós estamos tratando. Então nós não estamos tratando aqui sobre qualquer outra coisa. Nós estamos tratando sobre essas questões. Então, antes de você continuar esse vídeo, se você está chegando aqui, comece lá pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro, para que quando você chegar aqui, isso que for abordado aqui vai fazer todo sentido para você, vai se encaixar, você vai perceber o fundamento disso aqui que é muito importante. Ok? Como sempre, vamos começar então com uma oração. Santo Deus, Pai Celestial, perdoa, Santo Deus, os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Separa-me, Senhor Jesus, todo dia, cada momento. Separa-me, Deus Santo, do pecado. Ajuda-me em cada momento, com a Tua presença, do Teu Santo Espírito querido, amado, que é o próprio Senhor. Orienta-me, Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho. Dai-me a Tua direção, o Teu entendimento. Vivifica o meu espírito, Senhor. Vivifica o nosso espírito, para que possamos ser quebrantados pelo Senhor, Pai, para entendermos da Tua vontade, compreendermos o Teu querer, que já está revelado na Tua palavra, que é a Bíblia. Orienta-nos, aguça-nos, quebranta-nos, constrange-nos, como diz Paulo, com a Tua graça, com o Teu amor. Bem sobre nós, com Teu Santo Espírito, vivifica-nos, transforma-nos, vence-nos, para que possamos, Senhor Deus, sem resistência, estarmos atentos à voz inaudível ao ouvido natural, mas
que possamos, com a tua ajuda, através do teu Santo Espírito, Senhor, possuirmos ouvidos espirituais, como o Senhor mesmo disse à igreja, os teus apóstolos escrevendo, quando o Senhor inspirou o teu apóstolo João a escrever às igrejas, começava o teu apóstolo dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus tem para as igrejas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus fala para as igrejas. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho, Senhor, dá-nos ouvidos espirituais, quebranta-nos, para que possamos ouvir, Senhor, o que o teu Espírito Santo tem para nós, através da tua palavra revelada, que é a Bíblia. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho, Pai. Amém. Graças a Deus. Então, amigos, vamos dar continuidade aqui. Estamos vendo que há uma vontade da carne em que o homem, quando ele já nasce sabendo fazer isso, já nasce, o ser humano já nasce com essa habilidade de viver conforme a sua vontade, viver conforme a carne, que a gente aprendeu até aqui, com a sua própria vontade, com a carne. Portanto, se o homem já nasce com essa vontade da sua própria carne, de seguir o seu curso, sem que Deus participe nele, ele não quer saber de Deus, o homem natural, o homem quando nasce, ele não quer saber de Deus. O homem natural, ele quer seguir o seu próprio caminho. Já comentei um pouquinho sobre isso, sobre a criança, inclusive, naquele vídeo, né? Você não ensina a criança a mentir, ela vai mentir. Você não ensina a criança a ter aquele orgulho, ela vai em um determinado momento vai aparecer. Ninguém ensinou para ela, ela aprendeu, recebeu-se como herança, não é verdade? Então, a palavra de Deus nos mostra que existe um caminho da carne, um caminho que o homem está seguindo com suas próprias pernas e cheio de vontade de fazer, o caminho dele mesmo, de acordo com o que ele quer, com as determinações que ele fez para ele mesmo, recebendo isso como uma herança de Adão, né? Nós já vimos isso. Então, e a Bíblia nos diz que, portanto, se o homem anda segundo a sua própria carne, se o ser humano anda segundo a sua própria carne, significa que ele tem uma sabedoria peculiar dele, e essa sabedoria dele não é suficiente para entender as coisas de Deus, não é o suficiente para compreender as coisas que Deus quer para ele. Não, o homem natural não tem essa capacidade. Nós já vimos isso. Agora um pouquinho com mais detalhe aqui. E a consequência disso aqui nós vamos ver agora, hoje nesse vídeo. Ok? Então vamos ver aqui uma questão que existe, uma característica agora que existe no ser humano, em que ele está contra Deus o tempo todo. Vamos ver? Vamos lá. A minha sabedoria, a sua sabedoria, ou seja, a sabedoria humana natural, ela é estulta e ela é astuta, né? Ela é astuta e inadequada para conhecer a Deus. Vamos ver? 1 aos Coríntios, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Olha o que Paulo falou. 1 Coríntios 1, 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha o que o texto está abordando aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 21. Olha o que o texto está dizendo. Nós lemos aqui no estudo que nós estamos aprendendo que a sabedoria humana ela é inadequada para conhecer a Deus. Não tem capacidade
da sabedoria humana. Não tem, não existe essa possibilidade. Já viu muita coisa sobre isso. Então no versículo 21 diz: visto como na sabedoria de Deus, sabedoria de quem? Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Peraí, vamos meditar nisso? Vamos entender? Vamos lá. Visto como na sabedoria de Deus, está falando de uma sabedoria aqui. Qual a sabedoria? A sabedoria que Deus tem. Ah, tá. Então, no conhecimento de Deus, na sabedoria que Deus tem, no conhecimento que Deus tem, o mundo não conheceu a Deus. Então, o mundo não conheceu a Deus na sabedoria de Deus. Por quê? Nós já vamos ver com mais detalhes aqui por que o mundo não conheceu a Deus na sabedoria de Deus, na mente de Deus, no que Deus pensa, no que Deus tem de conhecimento. Por que o mundo não conheceu a Deus? Porque na sabedoria de Deus, quem é que pode conhecer a Deus na sabedoria de Deus? Não tem como. Em Isaías 55 nós vamos ler que a Bíblia diz, Isaías, nós já vemos isso, né? Nós vamos reforçar o texto, que a Bíblia diz em Isaías 55, diz assim, Deus falando para Isaías: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são além dos caminhos que vocês imaginam. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Portanto, a sabedoria de Deus, o que tem a ver a sabedoria de Deus com a sabedoria do homem? Vamos dizer assim, é como se fosse, obviamente que a gente não está sendo pedagógico, se é que é possível ser, nesse ponto, né? É que como se a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a vontade de Deus está lá no infinito no Oriente, lá no final do infinito do Oriente. E a sabedoria do homem está lá no final do infinito do Ocidente. Quando que a sabedoria do homem vai conseguir entender a sabedoria de Deus? Não tem jeito, né? Não tem como. Então, pela natureza humana, pela sabedoria humana, o homem vai ficar andando do jeito que ele quer mesmo. E ele está satisfeito com isso. Está satisfeito com isso. Ele não precisa de Deus, não. Não precisa, não. Entende? Não é que ele não precisa, percebeu? Quando a gente está dizendo que esse homem, essa sabedoria humana não precisa de Deus, é porque ela não está interessada. Por natureza, ela não quer Deus. Não quer Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, não há quem busque a Deus. Mas vamos chegar lá, sempre avançando. Ok? Então vamos lá. Porque visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, o mundo não conheceu a Deus, na sabedoria de Deus o mundo nunca conheceu a Deus, não quer saber de Deus. O mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria, olha agora, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes. Vamos entender aqui? Então, assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, porque pela sabedoria que o homem tem, ele não quer saber de Deus, na sabedoria de Deus, não quer saber da sabedoria de Deus, não quer saber o que Deus pensa, não quer saber qual a vontade de Deus. Tá? O que acontece? O que Deus fez? Bom, então, pela sabedoria de Deus, ele tomou a iniciativa de vir até a humanidade, através da sua sabedoria, aprove a Deus, pela sua sabedoria, salvar os crentes. Opa! Espera um pouquinho. Então aqui tem uma coisa muito maravilhosa, que Deus, na sua sabedoria, e que é insondável pela sabedoria humana, aprove a Deus, pela sua sabedoria, vir até de encontro ao homem
e salvar, para salvar quem? Os crentes. Aqui começa a ter mais uma aprovação de que a sabedoria dos homens não presta para nada no que diz respeito em conhecer a Deus. Não presta para nada a sabedoria do homem natural para conhecer a Deus. Por quê? Porque aprove a Deus na sua sabedoria vir salvar quem? Os crentes. Tem um finalzinho aqui. Portanto, diz aqui que, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes. Se a Bíblia diz, se o texto está dizendo que aprove a Deus na sua sabedoria salvar os crentes, portanto, os crentes devem ter alguma coisa nesses tais de crentes e que Deus veio salvar. Será? Não sabemos ainda, certo? O texto está nos dizendo, nós estamos paulatinamente crescendo no estudo, no entendimento. Então aqui nos está dizendo que pela sabedoria visto que como pela sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, nem vai conhecer a Deus pela sabedoria do homem, porque a sabedoria de Deus não tem como. Deus não pode ser sondado por ninguém. Pela sua sabedoria, então, aprove a Deus salvar os crentes. Então, aprove a Deus salvar, então, um grupo específico no mundo. O texto está dizendo. Então, aprove a Deus salvar um grupo seleto de gente. E o grupo seleto de gente não significa que é um grupo seleto de gente perfeita. Não estou aumentando em que tipo de gente que é. Nós estamos entendendo só o que o texto está nos mostrando por enquanto. Que aprove a Deus na sua sabedoria, já que o homem não pode, pela sua sabedoria, conhecer a Deus, Deus aprove a ele, pela sua sabedoria, vir salvar os crentes. Como? Pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Percebe o nível da situação aqui? Aprove a Deus na sua sabedoria, não sendo possível ser sondado pelo homem, através da sua sabedoria humana, aprove a Deus na sua sabedoria vir salvar os crentes pela loucura da pregação. Então aqui a coisa apertou, hein? Se Deus veio salvar um grupo, que são os crentes, vai ser através do quê? Da loucura da pregação. Loucura da pregação? Só pode ser loucura. Você acha que, lembra no primeiro vídeo quando eu falei que é impossível de crer no Evangelho? Lembra? Agora vai começar a fazer sentido para a gente. Por que é impossível de crer no Evangelho? Porque o Evangelho é a loucura da pregação. Por que loucura da pregação? Você acha que sabedoria de Deus é alguma coisa lógica? Acha? Você acha que conhecimento de Deus, o conhecimento que Deus tem, a sabedoria que Deus tem, você acha que é algum algoritmo de inteligência artificial capaz de você juntar todos os especialistas em inteligência artificial do planeta e formar os programas de computadores mais sofisticados possíveis para entender a mente de Deus? Não dá, meu amigo. Junte 500 supercomputadores quânticos, se você quiser. Não vai arriscar, não vai manchar, não vai manchar a
sabedoria de Deus. Sabe o que Deus está falando aqui? Intermédio do apóstolo Paulo. Que aprove a Deus pela sua sabedoria salvar os crentes pela loucura da pregação. Portanto, já dá para a gente começar a entender um pouquinho que é possível. Que a sabedoria humana, no que diz respeito ao conhecimento de Deus, melhor a gente nem tocar muito nesse assunto, né? De sabedoria humana, né? No que diz respeito à capacidade para conhecer a Deus, né? É melhor, não fica até ruim para a gente. Então, aqui diz que, porque a coisa já está feia para nós estamos vendo, né? Cada dia que passa nos estudos, nós estamos vendo que a situação do homem, rapaz... Então, que diz aqui, repetindo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhecia a Deus, pela sua sabedoria, aprova o Senhor Deus a salvar os crentes, pela loucura da pregação. Portanto, tem alguma coisa nesses crentes, porque Deus veio salvar os crentes. Tem alguma coisa nesses crentes que eles conseguem ser e ter o Deus que a Bíblia está falando. Ter Deus, estar em Deus. Tem alguma coisa nesses crentes. Porque, inclusive, eles creram na loucura da pregação. Bom, se Deus veio salvar os crentes pela loucura da pregação, amigo, então um crente, ele é alguém que ele se chegou a Deus através de algo que chegou para ele, que foi uma pregação, que é uma loucura que chegou para ele. Por que é uma loucura? Sabe por que é uma loucura? Porque não vai ter como você explicar através da sabedoria humana como é que Deus age no espírito. Não vamos falar muito desse detalhe de espírito, nós vamos entrar mais para frente nessas questões de espírito, de alma, de corpo. Tá? Mas então Deus, ele fala, ele salva os crentes através da loucura da pregação. Perfeito? Portanto, a sabedoria humana não pode arranhar o conhecimento de Deus. Nós vamos ver em outros pontos aqui, nós vamos chegar, vamos ler, vamos lá, ok? Próximo passo. Os pensamentos são... vamos lá. Os nossos pensamentos, o pensamento do homem natural, são contrários aos caminhos de Deus. Vamos ver? São contrários aos caminhos de Deus. Vamos ver aqui sobre um pouco mais sobre a sabedoria humana também. 1 Coríntios 3, 19 e 20. 1 Coríntios 3, 19 e 20. Está aqui, ó. 1 Coríntios 3, 19 e 20. Está aqui. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Tem um sábio na terra? Tem. Deus pega esse sábio na sua astúcia. Pega. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Loucura, acabamos de ver lá. Loucura. Por quê? Porque a sabedoria humana não tem como conhecer a Deus. E outra vez o Senhor conhece... porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Olha que bênção. Está escrito, o Senhor, versículo 20, outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. E ele fala como é que são os pensamentos sábios. Como são?
vãos. O quê? E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Porque o pensamento dos sábios são pensamentos humanos, sabedoria humana, loucura. Coisas que o homem fica jactanciando dentro de si, elaborando conceitos, fórmulas, sentidos que ele tira da onde isso? Da sua natureza caída. Nós já vimos isso. E aí Deus fala, quanto aos sábios, Deus conhece o pensamento dos sábios, que eles são vãos. Portanto, sabedoria humana não pode conhecer a Deus. Não tem sabedoria humana para conhecer a Deus. Ok? Muito bem. Portanto, os pensamentos são contrários aos caminhos de Deus. Isaías 55, de 8 a 9. Profeta Isaías 55. Isaías 55, de 8 a 9. Isaías 55, de 8 a 9. 55. Portanto, se alguém chegar e falar assim, olha, meu amigo, eu quero dizer uma coisa para você, eu acho uma loucura isso, viu, rapaz? Você falar de evangelho, crer no evangelho, não, você está certo, é loucura mesmo. É loucura. É loucura, a Bíblia acaba de afirmar isso, é loucura. Você crê no evangelho? Não, isso é loucura. Você não tem como você crer no evangelho, não, cara. Será que você tem condições de crer no evangelho? Será que você tem condições de entender? Será que você tem condição de... Não tem, é loucura, é loucura. Os crentes vão. Os crentes, Deus veio para os crentes. Veio para os crentes. Porque eles vão aceitar a loucura da pregação. Por que será? Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Nós já estamos entendendo, né, o que está acontecendo, mais ou menos, né? Já dá para ter uma ideia do que está acontecendo, né? Do que, também, é assim que nós vamos caminhando. Vamos caminhando. Então, Isaías 55, de 8 a 9. Isaías 55, de 8 a 9. Porque os meus pensamentos... Deus falando para Isaías, repetindo esse texto, né? Muito bom. Aliás, uma dica, viu? Nos estudos que a gente estiver fazendo, faça anotação dos versículos, dos capítulos, leia e releia, leia e releia. Eu tenho um costume de fazer isso, ó, de riscando, né? E toda vez que eu encontro alguns versículos riscados, aí pode ter certeza que são versículos que eu já passei mais de uma vez aí, né, os estudos que a gente faz, né? Então precisa, para você memorizá-los, inclusive é importante você estar revisando sempre, lendo, relendo, para poder você compreendê-los bem, ok? Então vamos lá. Porque Deus falando para Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Portanto, quer entender Deus? Quer entender o Evangelho? Não entra nessa, não. Não entra nessa, não, que você não vai conseguir. É impossível, porque é loucura. Isso é loucura. Ok? Agora, se você tem a Bíblia e começa a lê-la, você vai perceber que você já deu o passo e está fazendo, que é aquilo que é de mais lógico e óbvio, de que alguma coisa está acontecendo de você, ou que você está interessado em saber alguma coisa a respeito do Senhor. Quem sabe o Senhor está te chamando, através da sabedoria que aprove a Ele, para vir salvar os crentes. Quem sabe você seja um crente? Não é? Ok? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ok?
Então, a sabedoria humana não tem condições de explicar a Deus e de conhecer a Deus. Já sabemos, já vimos até agora. Somente através da sua revelação, da sua palavra, através da Bíblia, que Deus deu para que possa alcançar quem? Os crentes. Através do que? Da loucura, da pregação. Então, toda vez que você ouvir, passar na Praça da Sé e ver alguém lá com a Bíblia, pregando a palavra de Deus, se ele estiver pregando as Escrituras, da forma como as Escrituras ensinam, através da revelação do Espírito de Deus ali, pregando, estando ali, Deus com ele, fazendo o que, né? E você passar e der ouvidos, e de fato, se é o Evangelho de Cristo que está sendo pregado, é a loucura da pregação. E que certamente aquilo que está sendo feito, aquela loucura da pregação lá, tem endereço certo. Tem endereço certo. Tem endereço certo. Tem várias passagens na Bíblia que a Bíblia fala sobre isso. Hebreus fala que, a Bíblia fala assim, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela cumpre antes aquilo que lhe apraz. Deus não fala sem motivos. Tudo o que Deus fala tem eficácia, tem propósito. Tem. Ok? Portanto, através da sabedoria humana, ninguém pode conhecer a Deus. Muito bem. Romanos 8, de 6 a 8. 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 Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pode colocar falar outra coisa, ou seja, para os que estão na carne não podem agradar a Deus, ou seja, para aqueles que estão dependendo da tua sabedoria humana, não pode agradar a Deus, não pode conhecer a Deus, não pode saber nada de Deus. Ok? Também os desejos da pessoa, do homem natural, do homem que vive segundo a carne, que vive segundo o seu propósito, do jeito que ele quer, sem se importar com as coisas de Deus, conforme a Bíblia. O que acontece? Os seus desejos são contrários ao Espírito de Deus. Por que o homem que está na carne não pode agradar a Deus? Porque os seus desejos são contrários à vontade de Deus. Conhece aquela história de... Eu não tenho quase que base, quase que nenhuma, de filosofia, tá? Eu li algumas coisas de filosofia através de um senhor psicanalista e filósofo chamado Dr. Norberto Kepp. E eu sempre tive alguma curiosidade de ler alguma coisa de filosofia, mas depois que eu conheci a Cristo, em 1986, nunca mais tive necessidade, interesse, porque as Escrituras sempre me completaram em tudo que foi na questão filosófica, teológica, existencial, psicológica, moral. Não precisei de mais nenhuma outra fonte de consulta, desde 1986. Desculpa, desde 1996. Portanto, se você perguntar para mim sobre conhecimento de filosofia, sobre os filósofos estoicos, os filósofos existencialistas, eu não sei falar nada disso para você. Ok? Mas eu fui ler alguma coisa sobre os filósofos baseado num livro de um senhor chamado Dr. Norberto Kepp, e que ele escreveu sobre a libertação da vontade.
tá? Que é um livro que eu sugiro para você. Aliás, eu até sugiro você ler esse livro depois que você fizer esses estudos aqui, até mais a... estamos no quarto vídeo. Sugiro a você só ler este livro depois que você chegar pelo menos até o 10º vídeo aqui desses nossos estudos. Depois que você chegar até o 10º vídeo desses nossos estudos, que você vai ter a base bíblica para esses assuntos que tem a ver com vontade, que tem a ver com desejos, que tem a ver com liberdade, que tem a ver com escravidão, que tem a ver com essas questões. Depois que você entender isso de acordo com as escrituras, aí você vai ler esse livro dele, A Libertação do Homem, Libertação da Vontade, que aí ele vai usar o conhecimento que ele tem dentro da filosofia para mostrar lá na filosofia que a Bíblia já tem a explicação para tudo isso, sobre a vontade, o que é a vontade humana, por que a vontade humana é do jeito que é porque é tudo isso que a gente está falando. Ele dá outros nomes, mas não tem problema nenhum, você vai ver que o princípio e a essência é a mesma coisa, tá? Existem algumas questões lá que não são muito aceitáveis para a base cristã. Tem algumas coisas que não dá para aceitar, mas a essência do que ele escreve no livro lá é muito interessante, que vai poder te também, se você quer ter alguma base lá dentro da filosofia desses tipos de assuntos que a gente está abordando aqui na teologia, então vai ler esse livro depois dele lá, que é a Libertação da Vontade. Ok? Muito bem. E outro detalhe que gostaria de comentar com você também, se você não é cristão, ou se você já é cristão e está chegando até aqui, e talvez faça-me a seguinte pergunta: poxa, Lênio, será que não é ruim? Será que não é malévolo, né? Será que não faz mal? Será que não é contraproducente? Será que não é muito legal a gente de repente está lendo alguma coisa lá da filosofia para a gente entender essas questões que a Bíblia aqui explica? Sinceramente, eu entendo que sim, que não é bom não. Não é bom não. Porque para você ir lá na filosofia e tentar entender o que a Bíblia fala a respeito desses assuntos, você vai encontrar muito problema. Porque os filósofos, eles não tinham aquilo que os apóstolos tinham, que é o quê? A revelação de Deus. Porque muitos deles não criam em Deus. Entendeu? Então, como é que você vai lá na filosofia entender esses assuntos que quem explica é Deus que explica esses assuntos? Você prefere que um filósofo explique para você? Você está perdido. Você vai estar buscando lá, sabe o quê? A sabedoria humana. Por isso que eu falo, a sabedoria humana, meu amigo, consegue entender Deus não. Porque ela é carnal. Ok? Então, estas questões é a Bíblia que ensina. É a palavra de Deus que ensina. Entendeu o que a palavra de Deus está te ensinando sobre essas questões? Sobre a vontade da carne, sobre ser humano, sobre vontade, sobre liberdade. Entendeu essas coisas de acordo com a Bíblia? Amigo, entendeu, fundamentou isso, e você é uma pessoa que gosta de estudar, fundamentou isso, entendeu isso, é crente, se tornou crente, porque foi encontrado por Deus, porque você é crente, amigo, o que vai acontecer com você, na minha opinião, o que vai acontecer com você é que você não vai ter muito mais interesse em estar lendo outro tipo de fontes, no que diz respeito a estes assuntos, que é quem Deus que explica. Você vai querer sair debaixo daquele que te revela tudo, porque foi ele que fez tudo, para ir ouvir palavras de gente que está, cada dia que passa, cada tempo que passa, formulando novas teorias, baseado em coisas que pessoas escreveram no passado, que muitas delas não criam no Criador, não criam no Senhor, não criam em Deus. Você vai fazer o que através dessas fontes? Ok? Mas então é isso. Vamos lá. Então,
Os desejos do homem que anda segundo o caminho do homem, que anda de acordo com a vontade do homem, segundo a vontade da carne, são contrários à vontade de Deus. Gálatas 5,17. Vamos ver? Gálatas 5,17. Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. A carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Deixa eu pegar aqui, Gálatas 5,17. Gálatas 5,17. 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. A sua vontade carnal, a minha vontade carnal, a minha vontade natural, de homem natural, adâmico, luta contra a vontade do Espírito, luta contra a vontade de qual Espírito? A vontade do Espírito de Deus. A nossa natureza antiga, ela luta contra a vontade de Deus, contra o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus luta contra a vontade humana adâmica. São opostas entre si. Para que você não faça aquilo que você quer fazer. O que é que você quer fazer? É que você quer fazer a vontade de Deus agora, porque agora você anda com Deus, você agora foi adotado por Deus, e nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Nós não abordamos muito sobre isso. Mas a pessoa já é crente em Cristo, ela já é crente em Deus, ela crê em Deus, então ela quer andar segundo a vontade de Deus. Então ela tem uma batalha interior da vontade dela, da carne, contra a vontade de fazer a vontade de Deus, que é a vontade do Espírito de Deus. São opostas entre si. Percebe? Então o homem natural tem isso também. E aquele que está agora, o homem natural, ele não tem muito isso não. De luta contra, não tem, porque ele não quer saber de Deus. O homem natural, que é o homem carnal, que anda no segundo curso que determinou para si mesmo, de acordo com a sua sabedoria, e não crê em Deus, não quer saber das coisas de Deus, ele não tem esse problema de luta contra o Espírito de Deus, não, vontade de Deus, porque não está interessado no que Deus quer a respeito dele. Não interessa para ele. Ele não tem interesse nas coisas de Deus. Percebe? Então ele não tem esse tipo de problema. Mas agora, aqui ele está dizendo, aqui o texto está mostrando, que os desejos são contrários ao Espírito de Deus. Então, agora uma pessoa... quer dizer, por natureza mesmo, os desejos já são contrários. Né? Para a pessoa que anda no seu próprio caminho, o homem carnal, que anda na sua própria vontade. Os desejos dele são contrários às coisas de Deus. Ele não quer saber de Deus, não quer saber não. As coisas de Deus para ele não importa. Falou as coisas de Deus para ele, amigo, queria te falar alguma coisa sobre a Bíblia. Amigo, negócio de Bíblia, rapaz, não. Então, a respeito do Senhor Deus, não, Deus para mim é uma coisa muito pessoal. Não toca nesse assunto, não, porque, pai... E aí ele criou a concepção dele, quer saber de Deus, não. Mas Deus, não, tá bom. Mas e a Bíblia fala sobre Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Não, rapaz, o negócio de Bíblia, amigo, não mexe com essas coisas não. Você está entendendo? Você conhece gente assim? Pois é, conheço. Já conheci muita gente assim. Deixa eu fazer um pequeno comentário com você rapidamente, senão não vamos fugir do estudo. Tem bastante coisa para a gente ver aqui ainda. Houve uma época na minha vida que eu fazia uma viagem constante do interior de São Paulo para São José dos Campos, onde eu morava. E depois de algum tempo de Lorena para o interior de São Paulo, aqui para São Paulo, onde eu morei em São Paulo também. E aí todo fim de semana eu ia para o interior. E nessas indas e vindas, esporadicamente, eu pedia permissão para o motorista no ônibus, e aí trazia aí uma palavra, uma pregação, trazia uma mensagem dentro do ônibus ali e tal. Ali e tal. Muitas vezes aconteceu isso.
E graças a Deus não teve. Eu lembro-me talvez de uma situação ou duas que as pessoas não reclamaram, não, cara, eu não sou obrigado, eu paguei minha passagem e tal. Eu falei, amigo, mas. Aí eu pedi permissão para a pessoa, falei, eu não vou demorar muito e tal, a pessoa acabou aceitando e eu falei da palavra de Deus e tal, enfim e tal. E eu lembro, quero lembrar para você desse caso agora, que eu estou falando aqui, né, que eu abordei agora. Numa dessas vezes, eu lembro-me que estava ali e tal. E aí o motorista até falou, olha rapaz, eu não sei se, eu não vou te desaprovar, mas nem vou te aprovar e tal. Ele falou, mas porque vai que vai dar problema isso daí e tal. Eu falei, tudo bem, eu falei, ó, tudo bem, eu vou começar. Se tiver algum problema eu paro, pode ficar tranquilo. Aí continuou lá e eu fui pregando a palavra de Deus lá dentro do ônibus. Comecei. Não passou muito tempo, alguns minutos, por questão de não sei quanto, muito pouquíssimo tempo. Uma pessoa, não, rapaz, eu não sou obrigado a ouvir isso aí, não, rapaz. Que negócio aqui, tal. Isso aqui na igreja, não, isso aqui, tal. Aí, como eu falei pro motorista, não, se tiver algum problema, eu parei. Fui e sentei do lado da pessoa. Tava vago o lugar dela. Vai sentar aqui do meu lado agora, vai ficar me falando a noite inteira, a viagem inteira. Rapaz, não, amigo, eu queria sentar aqui. Mas eu só fiquei lá do lado dele lá. Fiquei quieto. Sentei do lado dele, abri a Bíblia. Fiquei lendo a Bíblia, quieto do lado dele. Ali. Não falei uma palavra para ele durante a viagem inteira. Não falei não me dirigi para ele uma sílaba durante a viagem inteira. Mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta. Que eu fiquei sentado do lado dele e eu li a Bíblia praticamente a viagem inteira do lado dele. Ali do lado dele, assim, lendo, ficava lendo. Não preocupado com que ele pudesse estar tendo. Não fiz nenhum esforço assim para poder ficar, sabe, mostrando para ele, não, nada disso. Fiquei lá lendo a minha Bíblia o tempo todo, inquieto, canto, perto da janela ali, não, no corredor ali, tá, de boa ali, tá. Levantava às vezes ia pro banheiro, deixava minha Bíblia fechada, voltava, continuava. Chegou no final da viagem, despediu, ó, boa tarde, fui embora. De uma coisa eu tenho certeza absoluta. Sabe o que é? Que Deus estava falando naquele momento, através da sua soberania, através do jeito que ele tem, através da forma como ele quer, e sabe lá por que esse moço se manifestou contra, e sabe lá qual é a experiência que ele teve com relação a essas questões espirituais, no passado dele, no presente dele, sei lá o que é. Uma coisa eu sei. Foi Deus que fez eu estar ali do lado dele e para acontecer tudo aquilo. Entende? Então, assim, pela sabedoria humana, um homem não quer saber de Deus. Não tem condições. Então nós estamos vendo aqui que os nossos desejos não querem Deus, nós não queremos Deus, não quer saber, pelos desejos naturais do homem, não quer saber nada com Deus. O homem quer saber de tantas outras coisas. Ele quer saber do Deus que ele é, para ele mesmo. Mania de Deus, o homem é Deus. O homem é Deus, o homem é Deus. O Deusinho minúsculo, mas é o Deus dele mesmo. Ok? Muito bem. Então, é isso. Muito bem. O que acontece? Bom, como o homem está nessa situação, não quer Deus, não quer saber de Deus pela sua sabedoria, ele não quer, consequentemente, por ele não querer Deus, consequentemente, há o que ou seja, por causa disso, por ele não querer Deus, não está nem aí em querer saber a respeito das coisas do Senhor Deus, certamente isso terá uma consequência. Ok? Isso terá uma consequência. Vamos ver aqui 7 consequências aqui. Primeira,
ele estará debaixo do julgamento de Deus. É isso mesmo. Uma pessoa que anda segundo a sabedoria humana, conforme o seu entendimento, conforme o seu bel querer, prazer, estará debaixo do julgamento de Deus. João 3,18. Vamos lá. Perdão. João 3,18. João 3,18. João 3,18. Deixa eu ver aqui, João 3,18. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós sabemos aqui que o unigênito Filho de Deus é Jesus Cristo, mas nós não estamos abordando ainda a pessoa de Jesus. O que nós estamos abordando é que há uma consequência para os que não querem o Senhor Deus nas suas vidas, os que não querem Deus, os que não têm, os que são naturalmente vivendo das suas próprias convicções. Estes não querem, são os que não querem Deus, que andam segundo a carne, segundo o caminho do homem. Portanto, eles estarão debaixo de julgamento. E aqui o texto diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, assim, percebe-se que quem nele crê não é condenado. Portanto, quem não crê já está condenado. Bom, embora a gente não tenha abordado ainda sobre a questão de Cristo Jesus, sobre a salvação de Jesus Cristo e tal, mas nós estamos entendendo o seguinte: bom, o homem natural, então, ele não quer saber de Deus. Por quê? Porque ele não crê em Deus, não quer saber de Deus, então haverá uma consequência para ele. E qual que é essa consequência? Ele vai ser condenado, porque não crê. Tá bom? Não crê. Então tem uma condenação, tem um julgamento para ele. E o julgamento, alguém pode falar: mas se vai ter um julgamento, então vai ter possibilidade de escapar, porque vai ter um advogado para defender ele. Não tem. Se ele não crê, então vai ter o julgamento. Mas então, se vai ter um julgamento, então baseado no quê? Vamos chegar lá. Portanto, nós estamos entendendo isso, tá? Que pela sabedoria do homem, o homem não tem capacidade de conhecer a Deus, não tem capacidade de agradar a Deus, não tem capacidade de querer saber de Deus, não tem capacidade de se relacionar com Deus. Portanto, se ele não quer Deus e ele não se interessa por Deus, ele não procura saber a respeito de Deus, aí certamente ele será condenado. Se ele permanecer assim, será condenado. Ok? Muito bem. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui já está abordando a respeito da salvação, que é Jesus. Nós não chegamos nesse ponto ainda, não estamos entendendo ainda sobre o que é a salvação através de Jesus. Tá? Nem abordamos a questão da salvação ainda. Só estamos dizendo que o homem natural vive segundo a vontade da carne. E como ele vive segundo a vontade da carne, ele não tem capacidade nenhuma de entender a Deus pelo seu próprio conhecimento, pela própria sabedoria humana. Portanto, a consequência disso, ele vai ter o quê? Ele vai se perder, ele vai ser condenado. Ok? E aqui fala assim: por quê? Por que ele vai ser condenado? Porque no finalzinho do versículo 36 de João, João 3,36, no finalzinho fala assim: mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, quem passa a vida e continua a vida e vai até o final da vida e não se relaciona com Deus, não quer Deus, não busca Deus, não tem Deus em si,
né? E nós vamos entender isso com detalhe. O que acontece? Ele está condenado. E a ira de Deus permanece sobre ele. Segundo ponto. Vamos lá. Romanos 1, 28 a 32. 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 Aqui Paulo falando assim, e como eles, está falando aqui de um grupo de pessoas que não se importavam com Deus, tá? Que não queriam nada com Deus, que viviam da forma como queriam, nos desejos, dos seus próprios desejos, das suas próprias convicções, tá? Aí Paulo fala assim, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Olha a seriedade disso. De novo, Paulo falando, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, através da loucura da pregação, né? Depois da Bíblia, da leitura bíblica. Como eles não se importaram a ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Veja bem, assim como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. Lembra daquela passagem onde nós lemos em 1 Coríntios? Quando Paulo, para Timóteo, aliás, quando Paulo falou para Timóteo, Paulo, quanto a esses que estão no meio de vocês aí, causando tudo isso, e lutando e resistindo vocês nas coisas de Deus, tenha paciência, interceda para com ele, procure orientá-los com paciência, na expectativa, porventura Deus leve eles ao arrependimento, para que eles conheçam a verdade. Lembra que o texto falou? Para que Deus, na porventura, persevere na paciência, ensinando eles, demonstrando eles, orando por eles, ensinando eles, tendo graça de Deus para colocá-los no caminho do Senhor, na expectativa de que porventura Deus os leve ao arrependimento, para que eles venham conhecer a verdade, não foi? Foi. Olha agora o que Deus faz também aqui. Naquele caso lá, Paulo falou para Timóteo orar para ver na expectativa de, porventura, Deus os leve ao arrependimento. Olha aqui que o texto agora de Paulo está falando aqui na situação. Como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. De novo vou ler. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Não quer estar sabendo de Deus, não quer saber de Deus, não quer saber de Deus, não quer saber de Deus. Olha o que Paulo falou aqui, de um grupo de pessoas que estavam lá comentando uma série de coisas, um monte de coisa. Paulo falou assim, olha, Deus os entregou. Deus entregou. Faz aí isso aqui, ó. Deus os entregou para fazerem coisas que não convêm. Deus os entregou. Deus não foi até eles para causar arrependimento neles, para eles conhecerem a verdade. Nesse caso aqui não. Nesse caso, o que Deus fez? Deus foi lá e Deus os entregou. Faz aí o que vocês querem fazer, do jeito que vocês querem fazer. Ó. Faz aí o que vocês querem. Faz aí. Como, tipo assim, vai então, faz, mergulha dentro de cabeça, faz tudo o que você quiser fazer. Deus fez isso, está escrito.
Mas que Deus é esse? Que Deus é esse? Espera um pouquinho. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, andando na carne, vivendo para si mesmo, na sua sabedoria, tal, não quer saber de Deus, não teve interesse em ter conhecimento de Deus, não quer saber de Deus, não buscou ter conhecimento de Deus, olha para a vida, passa pela vida, vive 60 anos, 40 anos, 70 anos, e não quer saber de Deus, não quer ter, não. Ali o texto está falando que Deus os entregou para fazerem coisas que não convêm. Ok? E olha o que o texto mais está dizendo, que não convém. Vê se eu abordo mais. Sim. Estando cheios de toda a iniquidade. Olha como é que eram as características do coração daquelas pessoas que estavam lá, que Deus os entregou para eles fazerem as coisas que não convêm. Olha quais eram as características da essência da alma daquelas pessoas. Olha aqui o texto está falando. Olha quais são os tipos de pessoas que Deus os deixou para viver do jeito que eles quiserem viver. Aqui, ó. Estando cheias de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Você está prestando atenção o que Romanos está falando, o que Paulo escreveu aqui? Como é que era a essência da alma daquelas pessoas que Paulo falou que Deus os entregou? Deus não foi até eles para causar arrependimento. Deus não quis vir até eles causar arrependimento nos corações deles, para que eles pudessem conhecer a verdade. Deus não quis fazer isso. O texto está falando isso. E aqui fala porque Deus não quis. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Não se importaram. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade. Vai procurar detalhes dessa palavra iniquidade, para você ver o que é. Você vai ficar de cabelo em pé. Fornicação é o sexo fora do casamento, é fornicação. Malícia, avareza, malícia. Cara. A gente fala assim, né? Nossa, que a pessoa é maliciosa. A gente pensa que é uma coisa tão simples, né? Pois é. Esses que estavam aqui, que tinham malícia, Deus os entregou para viver do jeito que eles quiserem. Viva do jeito que vocês quiserem. Então, antes da gente falar que alguém é uma pessoa maliciosa, devemos ter um pouco de cuidado, né? Porque malícia é uma palavra muito séria e que Deus não gosta nem um pouquinho dela. Aqui, ó. Avareza, olha isso, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Consegue imaginar você conviver num ambiente com pessoas assim? Hein? Já parou para pensar? Você viver num ambiente com pessoas assim? Como é que você vai se sentir? Como é que você vai ficar? Tem mais, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, não querem nada com Deus,
injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais e às mães. Meu Deus, esse negócio de ser o desobediente ao pai e à mãe é tão sério assim? É? É? Você vê como é que Deus considera a família, então, pai e mãe, né? Por que será, hein? Faz ideia? Sabe inclusive com quem Jesus comparou? Olha isso. Sabe com quem Jesus comparou na Bíblia o marido e a mulher? Sabe com quem que Jesus comparou o marido e a mulher? Jesus comparou o marido com a mulher como Jesus Cristo e a igreja. É isso aí. Sabedoria humana pode saber as coisas de Deus, né? Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural. O que é ser sem afeição natural? Sem afeição natural. Deus fez o homem, com jeito de homem, com características de homem, com desejos de homem, com vontades de homem. Deus fez a mulher com características da mulher, com jeitos da mulher, com desejos da mulher, com carências da mulher. Sem afeição natural. E essas são as feições naturais. E quais são as feições que não são naturais? Hein? Irreconciliáveis. Pessoas irreconciliáveis. Não! Pessoas irreconciliáveis. Sem misericórdia. Na verdade, será que alguém que possui essas características anteriores poderia ser alguém irreconciliável? Não tem como, né, amigos? Não tem jeito. Não é impossível, né? Alguém que tem essas características aqui, chegar no final, não, aquela pessoa tem ela tem todos aqueles defeitos lá, aquelas coisas lá. Não, hoje em dia não fala mais assim, né? Hoje em dia pode ser que alguém, para poder defender a autoestima da pessoa, né? Defender a autoestima, não, cuidado com a autoestima. Não fala isso, fala assim, ó. Não, então, aquelas pessoas ali, embora essa pessoa tenha aqueles maus hábitos, ela é reconciliável. Aqui a Bíblia não está chamando de maus hábitos, não. Aqui a Bíblia está dando nome para as coisas. Ok? E sem misericórdia. Os quais, olha isso, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Presta atenção na seriedade da situação. Percebe agora, está começando a ficar um pouquinho mais claro por que o Senhor Deus os entregou para viver do jeito que eles quiserem? Já leu a complexidade da situação deles? Olha agora para piorar a situação. Você acha que piorou a situação deles agora? Olha o que está escrito aqui agora. Os quais, quem são? Os que tinham todas essas características aqui. Estava lá. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, eles tinham conhecimento do juízo de Deus.
Ah, mas o texto começou dizendo que eles não tinham conhecimento de Deus e que eles não se importavam ter conhecimento de Deus. Ih, rapaz, a Bíblia está furada, a Bíblia está anulada. Não. Eles não tinham interesse de ter conhecimento de Deus. Sabe por que não tinham interesse em conhecimento de Deus? Primeiro porque eles não queriam abrir mão da forma como eles eram. Por causa do quê? Da vontade deles. Eles queriam viver do jeito deles. Por isso que o texto que está dizendo, os quais, conhecendo o juízo de Deus, sabendo, no fundo, que é tudo aquilo que eles estavam fazendo é algo que não é normal para que alguém vive uma vida direita. Portanto, os quais conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então Paulo não foi aqui Papai Noel, Paulo aqui não foi um apóstolo que ao se deparar com aquela situação lá, procurou ser politicamente correto, não ficou preocupado com a sua reputação. Ele quis saber de agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Aí Deus o inspirou para escrever essa carta aos Romanos e falou: é isso aí que está acontecendo, é assim que é. E é assim que é. A palavra de Deus é assim. Ok? Então, a pessoa está o quê? Nessa situação. Vai ter julgamento. Está indo para um calabouço eterno. Também o que acontece, a sabedoria do homem também, se ele permanecer na sua própria sabedoria, sem buscar a Deus, vai acontecer também, ele vai ficar alheio às questões espirituais. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 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 Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então, assim, para os que estão andando segundo a carne, ao seu próprio modo operandi que ele fez, que ele está indo, de acordo com o jeito que ele quer, com a sua própria consciência, com a própria concepção de que ele tem a respeito. A palavra da cruz, nós vamos ver que a palavra do evangelho, para essas pessoas, é loucura. E é loucura mesmo. Não tem como ser outra coisa, né? Loucura. Mas para nós o que somos salvos é poder de Deus para a salvação. Então, para aqueles que são salvos, que são chamados, porque vamos ver, aqueles para quem Deus veio, que é para os crentes, para salvar os crentes, é poder de Deus para a salvação. E para os que se perdem, os que não querem nada, porque é loucura. Não, só pode ser loucura mesmo. Porque através da sabedoria humana não se pode compreender as coisas de Deus. Ok? E também a pessoa, também o que ela tá, qual a consequência que ela está? Ela está incapacitada para agradar a Deus. Romanos 8:8. Romanos 8:8. Romanos 8:8. Romanos 8:8.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não se pode agradar a Deus vivendo na carne. Não pode. Não tem como agradar a Deus. Nós não temos essa capacidade. Também a pessoa ela tem sobre si, vivendo na sua sabedoria humana, inquietações devido a problemas crescentes de ordem espirituais, complicadíssimos, e até materiais também, de alguma forma. Ok? Provérbios 13:15. Vamos ver aqui, Provérbios 13:15. Provérbios 13:15. Provérbios 13:15. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Olha lá, Provérbios 13:15. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. O bom entendimento dá graça. Olha, o bom entendimento dá graça. Ou seja, a boa compreensão, o bom conhecimento, o bom entendimento, a boa assimilação de determinado assunto, de determinada situação, dá graça. Ou seja, a pessoa que ela dispõe de um bom entendimento, de um bom esclarecimento a respeito de determinado assunto, ela tem graça. O que ela tem, essa graça? Ela tem favor. Ela tem benevolência. Ela tem uma oportunidade de ter o caminho limpo para ela poder percorrer, o caminho limpo para ela poder andar. Então, um bom entendimento, a boa compreensão, um bom esclarecimento, a boa conclusão, o bom aprimoramento, a boa ciência que se faz de determinado assunto, por exemplo, isso dá graça. Presta atenção agora. Agora, imagine o bom entendimento da graça em outro aspecto agora, mais profundo. O bom entendimento do quê? O bom entendimento da vontade de Deus, um bom entendimento da justiça de Deus, o bom entendimento da misericórdia de Deus, o bom entendimento do querer de Deus, da graça. Olha agora a graça. Que graça que é essa agora? Um bom entendimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, da graça. Ou seja, dá o quê? Você recebe favor imerecível de Deus. Você recebe favores de Deus e que você nunca mereceu na vida e nunca vai merecer, por causa do seu bom entendimento da palavra de Deus, da sua vontade. Deus dá graça, Deus dá graça. É Deus mesmo, Deus dá. Deus se dá. Favor de Deus, é Deus se dando. Deus vindo e falou, vamos dizer para Deus, Deus, vou morar em você, vou habitar em você, vou estar em você, vou caminhar com você, vou transformar você, vou fazer você parecido com Ele. Deus vai fazer você parecido com Ele. Graça de Deus, favor merecível de Deus. Mas vamos ver que Jesus faz isso depois.
Então, o bom entendimento da graça. Mas o caminho dos prevaricadores é áspero. O caminho dos prevaricadores. Eu, sinceramente, agora me fugiu o que de fato significa prevaricador. Neste momento, agora fugiu. Não lembro. Depois dá uma pesquisadinha, tá? Mas o caminho dos prevaricadores é áspero, né? Portanto, amigos, o bom entendimento é preciso ter entendimento da Bíblia, conhecimento das Escrituras, conhecimento da vontade de Deus. Por quê? Porque é a vontade de Deus. E isso não vai ser através da sabedoria humana, não. Porque a gente já está bem até agora insistindo nesse assunto. Porque através da sabedoria humana ninguém pode vir a Deus, ninguém sabe nada de Deus e ninguém quer nada com Deus através da sabedoria humana. Ok? Outra situação agora. Também ele está destinado a morrer em seu pecado. João 8, 21, 24. Então a pessoa que está aqui agora andando segundo a sua sabedoria humana, conforme a sua vontade, conforme a sua, do jeito que quer, com a sua consciência, que acha que tem toda a consciência do mundo, porque afinal de contas ele leva o cachorrinho para passear e pega o cocôzinho do cachorrinho e guarda, ao outro acha que talvez porque de repente eu estou falando aqui a palavra de Deus, eu tenho toda a consciência do mundo, então isso já é suficiente para a minha consciência a ser bom diante de Deus, né? Não. Através da sabedoria humana, ninguém pode conhecer a Deus e ninguém quer nada com Deus, não. Ninguém pode conhecer a Deus através da sabedoria humana. Por quê? Não tem como. Está debaixo, então vai ficar João 8, 21 a 24. 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 Oito, 21 a 24. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. João 8, 21 a 24. Retiro-me. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. João 8, 21 a 24. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Eu retiro-me. E buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vos vir. Tá? Não vou abordar mais nada aqui, nem vou comentar sobre essa questão que Jesus está falando. Para onde eu vou, não podeis vos vir agora. Não estamos abordando essas questões. Nós estamos entendendo sobre o que Jesus falou aqui. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Eu retiro-me. Jesus está dizendo assim, Jesus falou assim, uma situação que ele estava lá, onde ele estava pregando ali e tal, e estava se levantando e falou, olha, retiro-me agora, estou me retirando de vocês. Disse aqui, ó. Retiro-me, perdão. Jesus falou. Disse depois Jesus outra vez. Eu retiro-me. E buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Ok? Então, Jesus está falando para um grupo de pessoas ali que elas vão morrer no pecado delas. Vão morrer no pecado delas. Porque não quer Deus, não quer saber de Deus. Sabe, porque através das conjecturas deles, não tem chance. A distância é muito longa.
Não é possível. Nenhuma física e nenhuma química poder entender isso. E nem fazer nem nada perto. Ok? Então é somente através da sabedoria de Deus, do amor de Deus. Então a pessoa vai estar debaixo de condenação. E vai estar debaixo de condenação eterna. 2 Pedro 3,7. 2 Pedro 3,7. Se a pessoa permanecer no caminho do homem, no caminho da carne, né? 2 Pedro 3,7. 2 Pedro 3,7. Nossa, Helena, mas quem é que então não vai poder conhecer a Deus, rapaz? Porque a coisa não é para... O caminho é estreito. É bem estreito mesmo. Mas nós vamos chegar a um ponto que nós vamos entender que isso tudo vai ficar claro e Deus faz na vida de muitos o que só Deus pode fazer. E esta é a maravilha do Evangelho. Tem uma passagem que no 2 Coríntios, que a Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura é aquela que está em Cristo Jesus. Olha isso. Isso aí foi resultado da transformação que Deus faz e fez e continua fazendo. Em quem? Nos crentes. Isso. Tá bom? Então, é Deus quem faz. É Deus que transforma. É Deus que pega, que traz para si. E traz o arrependimento. E a pessoa não aguenta. E Deus o abençoa com Ele mesmo. Trata como Pai amado, amoroso. Cuida. Dá a nova face interior. Tá? Então, os que vão continuar na vontade da carne, o que vai acontecer? Vão ficar debaixo de condenação eterna, separados para sempre da presença de Deus. Meu Deus, percebe isso? Ficarão debaixo de condenação eterna, separado para sempre da presença de Deus. É muito sério, né? 2 Pedro 3,7. 2 Pedro 3,7. 2 Pedro 3,7. 2 Pedro 3,7. Segunda epístola de Pedro, apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Está escrito assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Vou ler novamente. Segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, apóstolo Pedro escreveu, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, está falando aqui do verbo de Deus, da palavra de Deus, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Isso que Deus tudo fez com o poder da sua palavra está reservado para um dia que Deus vai... Você vai ver em Apocalipse, depois Deus vai fazer todas as coisas, depois novos céus e nova terra. Mas nós não estamos abordando esse assunto. Nós estamos vendo a questão do homem com sabedoria humana que vive na sua própria vontade da carne. O que está dizendo aqui? Está dizendo que depois reservado para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ok?
Estamos finalizando esse estudo por hoje. Portanto, mais uma vez complementando esse quarto vídeo, tratamos aqui da situação dos que vivem segundo a carne, segundo... Nós já vimos sobre o que é essa carne. Não tem vantagem nenhuma, não tem graça nenhuma, não tem vantagem nenhuma, não tem... Acho que tem alguma vantagem? Não tem. Portanto, é tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus. A Bíblia diz assim, perdão, a Bíblia diz assim, não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações. Jesus falou assim, credes em mim. Jesus falou assim, na casa do meu pai há muita morada. Se assim não fosse, eu teria dito. Jesus falando para os apóstolos, olha, na casa do meu pai tem muita morada. Jesus falou assim, eu vou para lá, inclusive, preparar lugar para vocês lá. Depois que eu preparar lugar para vocês lá, eu vou voltar e vou levar para que vocês estejam comigo lá. Okay? Mas não estamos abordando essa questão ainda, né? Mas vale a pena também já estar falando sobre isso. Então, andar segundo a carne, andar segundo a sabedoria humana, segundo todo o conhecimento humano, jactancioso ou não, ou cheio das suas certezas baseadas fora de uma consciência em que Jesus Cristo era o Senhor Deus, nós vamos ver isso, em que o Senhor Deus é quem cuida e se importa conosco. Se não for através dessa consciência, desse sentido, você está no caminho da carne. Você está indo para o precipício. Você está indo para um lugar que não tem fim. E um lugar que não tem fim, um lugar que não tem fim sem a presença de Deus. Sem o agir da presença, do consolo de Deus. Da manifestação da alegria, do contentamento que só Deus pode dar ao ser humano, porque foi Deus que fez o ser humano. Ok? Então, estudamos um pouco mais, entendemos um pouquinho mais sobre hoje demos uma ênfase mais sobre na questão do que é o caminho da carne, o caminho do homem. Ok? E as consequências de viver segundo o próprio caminho da carne, segundo o caminho do homem. Próximo vídeo, no 5º vídeo, nós vamos tratar agora sobre o andar no Espírito. Andar no caminho de Deus. E as consequências de andar no Espírito, que é andar no caminho de Deus, andar na vontade de Deus. Ok? Que o Senhor Deus os abençoe, os guarde e que nos ajude. Que possamos chegar no próximo vídeo com a graça de Deus. Na paz. Deus abençoe.